Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia. Aqui é o pastor Sérgio Lenz e estamos começando mais uma semana na presença daquele que cuida de nós. E eu, pensando nessa temática daquele que cuida de nós, veio ao meu coração uma palavra que está em Deuteronômio, no capítulo 32, e no verso 48, enquanto você vai buscando a sua Bíblia para localizar, eu quero lembrá-lo o quanto é importante que você se inscreva no canal, que você ative o sininho de notificações, que você compartilhe este canal, esta mensagem e deixe o seu like, claro, aquele joinha especial. Lembrando que se você está assistindo aí no WhatsApp, dá mais um clique no link, vai lá no canal do YouTube para fazer a sua inscrição, ok? Dito isso, rapidamente, de maneira sucinta, vamos partir para a palavra de Deus. Deuteronômio 32 e 48 traz para nós o texto, a seguinte história. Naquele mesmo dia, falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo, porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel. Uau! Que palavra forte, não é? Afinal de contas, se nós pararmos para pensar, há uma certeza apenas dessa vida, a certeza de que um dia Deus vai chamar a cada um de nós para nós nos aproximarmos dele, prestar conta da vida que levamos, das coisas que fizemos, das palavras que proferimos. E isto é fato, tanto é que Moisés está de maneira antecipada sendo chamado para prestar contas, e inclusive para ele que tinha uma relação de amizade com Deus um pouco mais íntimo do que o normal, Deus inclusive justifica o porquê da sua morte antecipada. E você logo vai perguntar para mim: pastor, morte antecipada? Pois é, naquele dia especial de Deuteronômio 32 e 48, Deus estava chamando Moisés, estava dando para ele a triste notícia de que ele naquele dia estava perdendo, primeiro, o seu emprego. Acabou o cargo de liderança para Moisés, inclusive antes do tempo previsto. Segundo, Moisés estava perdendo a aposentadoria. É essa mesma que todo ser humano, trabalhador, decente, que tem carteira assinada, sonha um dia poder desfrutar. Moisés já sonhava colocar lá sua rede, quem sabe, entre duas palmeiras, talvez na região de Jericó, e poder desfrutar de uma bela vista, ou quem sabe lá às margens do mar da Galileia. Uau, poder ter um ranchinho de pesca, mas Moisés estava perdendo o seu direito à aposentadoria naquele dia. E acima de tudo, Moisés estava perdendo a própria vida. E aí você fica perguntando para mim: pastor Sérgio, por que Deus está fazendo isso com ele? Bom, o sábio Salomão, quando escreveu o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, nos versos 13 e 14, ele escreve dessa maneira: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Você sabe que nós passamos a vida inteira com circunstâncias
com atitudes, com palavras, com pensamentos, que muitas destas palavras, circunstâncias, atitudes, pensamentos, nunca ninguém vai saber o que é que nós pensamos, fizemos, enfim, como agimos em determinados momentos. Nunca ninguém saberá. Mas haverá um dia que Deus chamará todos para a prestação de contas. E isso vai acontecer comigo, contigo, com todos nós. E aconteceu com Moisés naquele dia. E Deus justifica. Porque quando você olha para a história, lá no começo, em Êxodo 17:6, Deus disse para Moisés: eu vou estar ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, tu ferirás a rocha, sairão água e o povo beberá. E de fato foi o que aconteceu. Mas os anos passaram, coisas aconteceram, a vida se tornou, como é que eu posso dizer, guiável. Moisés agora achava que tinha o controle, que as rédeas das coisas nas mãos. E lá em Números 20, nos versos 7 a 12, acontece um fato. O povo está reclamando e tal, e Moisés está indignado com o povo. E o Senhor disse para Moisés: Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, vão diante do povo, falem a rocha e a rocha vai dar água para vocês. Mas o Moisés estava indignado e aí ele muda todo o projeto e ele grita para o povo: e aí, povo, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Levanta o bordão e pá! E senta o bordão na rocha. Meus queridos e amados ouvintes, amigos e companheiros, naquela hora Moisés estava criando um fato para nos dar preciosas lições. Lições que servem para a vida e que nós não podemos nunca esquecer. Lições que são básicas. E a primeira das grandes lições que eu encontro aqui é que Deus impõe padrões elevadíssimos para os líderes. Líderes, como Sansão, Deus deu para ele uma chamada, mas condicionou a chamada ao crescimento dos cabelos e ele ignorou e simplesmente fez o que achou e perdeu muita coisa, inclusive a vida. Você sabe que se você tem um cargo, você é um presbítero de uma igreja, um diácono, enfim, um líder de departamento, você é um pastor, um dirigente de igreja, se você é um chefe de seção, coordenador, se você é um gerente, se você é um diretor, dono de uma empresa, não dá para colocar a culpa nos liderados quando tudo vai mal. Ah, tá mal, a culpa é dos liderados. É muito fácil. A vida impõe padrões elevados para o líder, para isso você ganha mais, para isso você está em destaque, para isso você ganha um brinde maior no final do ano, você é líder. Você é responsável, nós como líderes somos responsáveis e vamos ter que dar conta daquilo que foi confiado a nós. Deixa eu transferir isso para uma realidade um pouco mais ampla. Quando nós fazemos uma análise por conta de censo, nós encontramos tantas mil nações no mundo, tantas etnias, povos, línguas, Aos olhos de Deus, isso não existe. Aos olhos de Deus, só existem 3 povos. Nós temos gentios, judeus e igreja. Explica melhor, eu explico e descomplico para você. Os gentios são todos os povos, todas as nações, todas as pessoas que vivem na sua ignorância, adoram os seus deuses, adoram as suas imagens, adoram as suas emanações ou não adoram nada. Quer dizer, vive na sua ignorância com respeito ao Deus único e verdadeiro. Aí eles têm um padrão, uma régua para serem medidos. Mas um pouco acima deles, nós temos os judeus, que receberam a lei, os profetas, que receberam a glória, que receberam as ordenanças. Inclusive deles veio Cristo.
E o padrão para judeus é muito mais elevado. Mas Deus dá uma apertada no mundo, Gálatas 4:4, e na plenitude dos tempos envia o seu filho nascido de mulher para resgatar os que estavam sob a maldição da lei. Ele cria um novo povo chamado igreja, formada de judeus e gentios. Gentios que têm a experiência do lado mal das coisas, judeus que têm a experiência do lado bom de ter trazido, inclusive, o próprio Cristo ao mundo. Traz eles e diz: agora vocês têm um padrão, uma régua elevadíssima, e vocês vão ter que viver por esta régua, por este padrão. E é isso que acontece com a igreja de Jesus. Por isso, a necessidade de você que professa o cristianismo, que segura uma Bíblia, e aí eu estou colocando católicos, estou colocando evangélicos, pentecostais, neopentecostais, mesmo balaio, sim senhor, para dizer que você, assim como eu, temos uma responsabilidade e um padrão de cobrança elevadíssimas. Deus haverá de cobrar todas essas coisas de nós com muito mais afinco do que irá cobrar dos gentios que são ignorantes e vivem nas trevas. Nós que recebemos a luz teremos um padrão de cobrança muito mais elevado. Mas esse momento de Moisés me oferece uma segunda verdade, uma segunda lição preciosa. É que Deus não garante posição permanente para ninguém. Não tem posição permanente. E Judas tinha uma posição maravilhosa. Ele era o diretor financeiro do grupo apostólico, até que deixou de ser. Aí você diz: não, mas ele foi escolhido por Deus. Foi nada. Foi nada. Ele se auto-escolheu. Tanto é que, se você olhar chamado de Judas, ele faz parte do grupo que Jesus escolhe após uma noite de orações. E diz o texto que, após haver orado uma noite inteira, ele desceu e escolheu quem ele quis para compor o seu grupo apostólico. Judas participou dos mesmos ensinamentos, dormiu no mesmo lugar, comeu junto com eles, viu e participou dos mesmos milagres, teve a chance de errar como todos os outros erraram também. Diferença é que os outros se arrependeram e ele se matou. Essa grande diferença, ele correu na hora da luta. E essa posição foi perdida. Então, quando eu olho para Moisés terminando a sua carreira antes do tempo, não tendo direito à aposentadoria, não tendo direito a pisar na terra prometida, ô meu irmão, o negócio é punk, é cobrança séria mesmo, é para pensar. Perceba comigo aqui, se Deus impõe padrões elevados para o líder, se Deus não garante posição permanente para ninguém, Deus pune a desobediência. A desobediência direta, como é o caso da desobediência de Moisés, de Judas, mas também Deus pune a desobediência indireta. Eu vou começar dando um exemplo bem fuleiro. Um pai e uma mãe que são irresponsáveis, que fazem 6, 8 filhos ganhando um salário mínimo e são desobedientes à razão, ao bom senso, à lógica. Quem vai ser punido? Os filhos. É uma desobediência indireta. Você vai dizer: ah, pastor, isso aí não existe porque Jesus quebrou a maldição, Jesus vai abençoar. Tá, vamos pensar em Daniel, o grande Daniel, o profeta Daniel. Onde é que estava Daniel quando veio a punição dos seus pais, dos seus reis, dos seus profetas? Onde é que estava Daniel? Estava lá no palácio, servindo a Deus, sendo fiel, como ele continuou sendo o resto da sua vida. Mas ele precisou ser algemado, ser amarrado, andar lá 1000 e tantos quilômetros no deserto escaldante, humilhado.
e ser levado para a Babilônia. Chegou lá, teve que passar aqueles embates todos. E ele mesmo, depois de 70 anos cativo na Babilônia, o que ele diz? A nós pertence o corar de vergonha, porque nós pecamos contra ti, Senhor. E ele, a princípio, não há nenhum registro de pecado. Então, a desobediência vai gerar uma punição direta e também indireta. Lembre-se sempre disso. Agora, se Deus impõe padrões elevados, se Deus não garante posição permanente para ninguém, se Deus pune a desobediência, ele exige compromisso duradouro. E isso fala de fidelidade à aliança. Que bom se por um lado pudéssemos chegar ao momento de aceitar a Jesus igual o ladrão da cruz e no mesmo dia partir para estar com o Senhor, estar livre dessas mazelas. Deus dá para cada um o fardo que ele pode carregar. Talvez aquele lá, né? Ou vamos contar com a sorte? Não sei, diga você aí, me responde nos comentários. Fato é que aquele foi direto com Jesus para a eternidade. Mas nós temos que lutar, nós temos que ser fiéis à aliança, porque a aliança quebrada vai nos impedir de entrar na terra prometida. O fato está aí, Moisés é o grande fato. Não tem nada a ver com salvação, mas diz respeito, nesse caso, a promessas que estavam ali no âmago, no coração do povo judeu, de ter a sua própria terra, a sua própria nação, e Moisés não pôde participar disso. Então Deus exige compromisso duradouro com aqueles que se propõem a servi-lo. Eu me lembro aqui de um momento especial que aconteceu na minha vida, poucos meses antes do meu pai ficar doente com um tumor no cérebro. Ele sempre muito brincalhão e tal, e ele pegava no meu pé e dizia: carinha, não sei o que, tá lá na igreja e tal, aquela coisa toda, e ele não servia a Deus. E um dia eu comecei a dar uma dura nele, dizer: pai, já parou para pensar se o senhor tiver errado e eu certo? Porque se o senhor tiver certo e eu errado, eu pelo menos vivi uma vida legal, fiz muitos amigos, viajei muito, preguei a palavra, fui feliz, tive uma vida em paz, uma família decente, e terminei os meus dias em paz, e se não tiver nada no outro lado, acabou por ali, mas eu vivi bem. Mas e se eu tiver certo e o senhor tiver errado? E aí o senhor vai ter que prestar conta naquele dia, como é que vai ser essa sua recusa de aceitar Jesus? Aí ele virou para mim e disse: carinho, eu tenho uma coisa para te dizer. Olha, não é porque você está todo dia na igreja, está lá orando, buscando a Deus, que Deus só fala contigo. Eu já fui na igreja também, eu já dobrei meu joelho, já orei também, e Deus falou comigo. E sabe o que ele me disse? Que você tem a oportunidade maravilhosa de servir a Ele e fazer a obra enquanto você tem saúde. Eu não tenho essa oportunidade. Eu vou ter a oportunidade de aceitar a Jesus no último dia da minha vida, e deu para mim. Então, não fala mais nisso, fica na tua que eu fico na minha. O que você vai fazer diante de alguém que está resoluto num pensamento desse? Não falei mais nada. Meses se passaram, veio um tumor, entrou em coma, o médico disse que ia fazer lá uma cirurgia depois dos 40 dias em coma. A mãe autorizou, ficou com ele. No dia do aniversário ele acorda do coma e diz: olha o que aconteceu, me acidentei. A mãe: então vamos lá, eu vou te contar. E contou que ele tinha poucos dias de vida e tal. E ele disse: então hoje é o último dia, já que eu vou ser operado hoje às 5 horas, e pode ser que eu não volte da cirurgia, é o último dia. Então, cara, Jesus, eu te aceito. A mãe disse: não. Não é assim, vai ser do meu jeito. Vamos cantar da harpa, vamos fazer a leitura, vou pregar, e depois eu faço convite e você aceita Jesus. E fizeram daquele jeito. E pouco tempo depois ele veio a óbito. Mas perceba que a verdade é que o compromisso, se você entrou em aliança, ele será cobrado. Para cada um há uma história diferente. A história de Moisés pode ser diferente de muita coisa, mas ela nos dá a grande lição de que nós precisamos ser fiéis àquilo que nos foi contratado, que nos foi pedido. Eu termino lembrando que Moisés não perdeu
a sua história, não perdeu os seus momentos com Deus, nem a sua salvação, porque Deuteronômio 34:10, talvez uma obra póstuma escrita por Josué, vai dizer: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Que o Senhor possa me conhecer e te conhecer face a face, não somente hoje aqui nessa vida, mas naquele dia, possa olhar para mim e para você e dizer: entra, bendito do meu Pai, no gozo do teu Senhor. Faça uma excelente semana, fique com Deus, fique com essa palavra, afinal de contas, esse Deus, Ele é, Ele será, porque Ele sempre foi o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Não esquece de passar lá no YouTube, fazer a sua inscrição, deixar o seu joinha e compartilhar com muita gente. Eu te espero no próximo vídeo.